Amém, meus irmãos? Então, o tema do DIP esse ano seria Desperta a África. E aí eles vão pensar mais no contexto de África subsaariana, que é uma África que está abaixo do deserto do Saara. E a Rayane pediu para eu trazer um pouco sobre a África e o cristianismo, né? Qual é a relação entre os dois. E a minha proposta hoje aqui é mostrar que o cristianismo tem mais a ver com a África do que nós estamos inclinados a pensar. O cristianismo tem mais a ver com o povo africano do que nós pressupomos em alguns casos. E é mostrar que a África é sim um berço do cristianismo, tá certo? Antes de começar, eu gostaria de indicar esses 3 livros. Não ficou legal de ver aí, né? Mas eu vou dizer o título para vocês. O primeiro aqui é A Próxima Cristandade, que vai ser usado também aqui nessa aula para eu mostrar para vocês como o cristianismo está se movimentando ao longo do globo. Não sei se você já ouviu falar do pessoal dizendo que em muitos lugares o cristianismo está morrendo, né? Pois é, esse livro vai tratar um pouco sobre isso. O segundo livro, o título dele, né, foi traduzido como uma pergunta, que é Quão africano é o cristianismo? Ou seja, o quanto que o cristianismo bebeu de fontes da África. E o último aqui, Hermenêutica Africana, que é uma doutora, né, ela nascida na África, ela vai mostrar como o povo dela pensa e como o povo dela interpreta algumas escrituras, algumas partes da escritura. E aqui é interessante porque nós costumamos ver a Bíblia sob a nossa ótica, né? E ela vai mostrar a Bíblia sob a ótica africana. Então é bem interessante. Esses livros vão falar um pouco sobre o que a gente vai debater aqui. E aí, pensando na nossa aula de hoje, eu peguei os títulos de alguns desses livros, né, para colocar nos subtópicos. Primeiro aí, o quão africano é o cristianismo, nós vamos começar com ele, fazendo um resumo, uma abordagem sobre como é que a gente pode perceber essa relação entre a África e o cristianismo. A segunda parte seria A Próxima Cristandade, também o título do livro. Nós vamos ver como esse movimento está acontecendo. Terceiro ponto, as dificuldades dos cristãos na África, né? Como é que eles têm, o que é que eles têm passado por lá. A gente, de cara, já pensa na perseguição, mas eu vou trazer aqui também outras questões além da perseguição. Quarto ponto, as dificuldades dos cristãos fora da África, ou seja, esse ponto aqui é sobre nós. Quais são as nossas dificuldades como cristãos que não estão passando pelo contexto de perseguição na África? E aí a gente conclui a nossa aula de hoje, certo? Então vamos lá, vamos começar com quão africano é o cristianismo. E eu gostaria de trazer para vocês uma citação do Dr. Bediako, né, um africano. Ele disse o seguinte: ao me tornar cristão, tornei-me mais africano do que o que eu pensava que era. Tornei-me quem eu sou. Então, ao se converter ao cristianismo, ele percebeu que o cristianismo tem tudo a ver com a cultura dele, com a cultura africana. Diferentemente do que muitas pessoas tendem a pensar. Não sei se você já ouviu falar a expressão das religiões de matrizes africanas. Essa expressão, ela nos dá a entender que, quando você pensa em religiões de matrizes africanas, você vai pensar em quê? Vai, me ajuda aí. Candomblé, Umbanda. A gente não pensa no cristianismo. Mas o cristianismo é mais tradicional ainda na África, é mais antigo do que essas outras religiões. Certo? E aí ele vai mostrar justamente isso. E outro ponto é que algumas pessoas estão falando, né? O cristianismo está chegando agora na África. Isso não é verdade. O cristianismo, ele está retornando e com muita força na África. Ele está retornando, que alguns vão dizer, para o berço dele, né? Problema no microfone? Tá baixo? Ok, beleza. Oi, melhorou? Não. Pega o outro ou não? Oi. Pá.
Melhorou. Beleza. Ok, então como eu estava falando, o cristianismo ele está voltando para a África e não nascendo pela primeira vez, né? E aqui os primeiros pontos são: quão africano é o cristianismo? Primeiro, muitas histórias importantes para as escrituras acontecem na África. Você lembra de algum aí? Tem algumas, né? Vou ajudar vocês. Abraão. Abraão tem um momento na história que ele vai para o Egito, né? Mais alguma? José. Depois de José, coladinho com ele. José, o povo foi para lá, para o Egito, né? E como é que aconteceu a libertação? Através de Moisés. E a gente esquece isso, mas Jesus também esteve na África, né? Beleza. E aqui, irmãos, a gente tem que lembrar que eu não estou dizendo que o cristianismo já existia nesse momento. Não é isso. Mas é que essas histórias, elas estão ligadas ao cristianismo. Elas são muito caras para nós. Então, elas relacionam de alguma forma o cristianismo com a África. Não é que já existia o cristianismo na época de Abraão. Esse não é o ponto, tá? Outra questão aqui é o que o cristianismo surge num contexto oriental. Se você parar para pensar, o contexto ali de Atos 2, da igreja primitiva, é um contexto oriental. Então, o povo africano tem mais relacionamento com as histórias do que nós. Nós estamos muito mais distantes do que eles. No livro do Hermenêutica Africana, ela vai dizer isso. Para a gente, às vezes a gente sente dificuldade em alguns textos que vão falar de possessão demoníaca, alguns textos que vão falar sobre curas, sinais, sobre esse contexto do âmbito espiritual. Porque a nossa civilização, ela se ocidentalizou, né? Uma civilização ocidentalizada que passou a ficar bem distante do sobrenatural e das questões do âmbito espiritual. Só que ela vai dizer, para eles, para o povo africano, aquilo ali é uma realidade viva. É algo presente, assim, essa batalha espiritual, essa batalha, essa luta, embate entre o poder da luz e o poder das trevas, né? Então, eles têm um contexto muito mais próximo da Bíblia do que nós, um contexto de vida, né? Ela vai dizer também que algumas parábolas, para eles, é bem fácil de entender, de pegar o contexto. Por quê? Porque muitos lugares ali vêm de um contexto rural. Então, as parábolas que Jesus ensinava estavam ao alcance deles, muito mais do que está ao nosso alcance, né? Às vezes a gente tem que fazer um salto histórico, um salto contextual, para tentar entender. Para eles já é algo mais simples. Outra questão aqui é que grandes teólogos, líderes da igreja, vieram da África. Coloquei alguns nomes aqui, você deve lembrar. Tertuliano, Cipriano, Atanásio, Agostinho e etc. Das contribuições, nós devemos lembrar que Tertuliano foi um dos que mais contribuiu para a teologia da Trindade. Então, você pensa aí como seria, né, se não tivesse essa contribuição de africanos. E o maior nome aqui, certamente Agostinho, que trouxe várias contribuições para a teologia histórica da igreja. Então, o cristianismo é, sim, bastante africano, certo? Aqui nós temos também duas cidades importantes para a história da igreja, que são Alexandria e Cartago. Essas cidades, elas foram pontos de referência por muito tempo do cristianismo. Existia, né, a igreja de Alexandria, existia a teologia de Alexandria, dos teólogos que estavam ali naquele contexto. E a questão esse ponto aqui é importante para a gente entender o que aconteceu. Por desavenças teológicas e questões político-econômicas, a África foi colocada em segundo plano no panorama global. O que é que aconteceu? Não vou entrar nos detalhes, mas os irmãos devem lembrar do nestorianismo, que foi um movimento lá na época da igreja
do período ali da igreja em que aconteceu essa disputa, esse embate teológico. E o nestorianismo, ele acabou sendo colocado de lado, né? E com isso, o seu líder, né? Ele foi para a África e o que é que acontece? Eles passaram a rejeitar e a se distanciar cada vez mais da teologia africana. E com isso você tem o surgimento e o crescimento da Europa. As coisas se conectando, a Europa crescendo em teologia, você vai ver o cristianismo meio que se mudando para lá, né? Período da Igreja Católica, você vai ver os papas, basicamente, no contexto da Europa, e a África vai perdendo espaço. A África vai cada vez mais sendo deixada de lado. Então, esse foi um dos grandes fatores. Mas tem também questões político e econômicas. Vocês devem lembrar aí que a gente tem um período de grandes navegações e de colonialismo, em que a Europa vai dominando os outros continentes. E aí ela acabou subjugando também a África. Pegou muitos escravos de lá, tinha relações comerciais, mas bastante desiguais, digamos assim. Então a Europa acabou subjugando, né, a África, não somente a África, mas vários outros continentes. E tudo isso foi servindo para que a África fosse sendo deixada de lado, e as pessoas acabaram esquecendo que o cristianismo é mais africano do que europeu. E aí a gente tem um termo, né, que as pessoas chamam de o cristianismo foi se tornando europeizado. Então, de onde é que você acha que vem a figura de Cristo como sendo um homem loiro, dos olhos azuis ou dos olhos verdes, né? Ali é uma figura europeia. Os europeus viram em Cristo o que eles queriam ver, eles mesmos, né? Então, sendo que, na verdade, Jesus Cristo provavelmente não era dessa forma que muitas imagens europeias tentaram retratá-lo. Por quê? O que é que estava acontecendo ali? O cristianismo estava se tornando cada vez mais europeu. Certo? Então, desde então, houve uma ocidentalização, uma europeização do cristianismo, que eu estou mostrando para vocês. E aí que muitas vezes se perde essa conexão com o cristianismo. E você pensa o quê? Como eu falei, religiões de matrizes africanas, nunca vai vir na nossa mente o cristianismo. Vai vir as outras que nós citamos aqui, né? Nos últimos séculos, o cristianismo tem retornado e não surgido na África ou para a África, que é o que muitas pessoas estão confundindo. Eles pensam que ele está chegando pela primeira vez, quando na verdade não. Ele está retornando para um centro em que ele acabou sendo deixado de lado por muito tempo, certo? E aí nós temos expansão de igrejas das mais variadas. E aqui, deixa eu lembrar para vocês uma diferença, né? Quando os teólogos vão fazer esses estudos, eles preferem, ao invés de chamar de igreja ou cristianismo, eles preferem chamar de cristandade. Qual é a diferença? Quando ele usa o termo cristandade, ele abrange mais. Então, nós vamos ver aqui alguns estudos sobre a próxima cristandade, e a ideia é que ele vai falar não somente de igrejas tradicionalmente evangélicas. Ele vai falar também do catolicismo, do anglicanismo, vai falar de igrejas pentecostais, católicas, anglicanas e independentes. Essas independentes aqui são as igrejas que surgem de líderes africanos, deles mesmos, tá? Então, o que é que eu estou tentando mostrar para os irmãos? Que o termo cristandade, ele é bem abrangente, tá? E ele abarca até lugares que nós não consideramos que são igrejas verdadeiras, como, por exemplo, as igrejas católicas, né? Então, quando a gente fala dessa expansão da cristandade no contexto africano, a gente tem que levar em consideração isso. Estava vendo uns estudos que existem mais anglicanos na África do que na Inglaterra. Por quê? Porque o povo africano tem uma quantidade bem maior, né, uma gama bem maior. Eles crescem no nível, se desenvolvem, né, no nível
bem mais elevado, tem muito mais filhos, né? E eles acabam tendo mais pessoas para seguir essa religião. Enquanto que o contexto europeu, eles estão tendo cada vez menos filhos. A Europa, ela está definhando nesse sentido, né? De até quantidade de pessoas. Por isso que a gente vai ver essas questões que você nunca parou para pensar. Nossa, tem mais anglicanos na África do que na Inglaterra. E desde 1960, desde essa década, a religião tem se ligado a lutas pela libertação. E aqui, irmãos, é um ponto que certamente é lamentável. Por quê? Porque alguns movimentos, eles acabam olhando para a fragilidade do povo e se aproveitando disso. Então, lá tem muito espaço para a teologia da libertação. E teologia da libertação em vários aspectos, né? Questão de luta contra o âmbito espiritual, libertação contra os opressores, né? E aí você vai tendo a religião tomando contextos políticos, que a gente sabe que nunca termina bem, né? Mas isso aqui tem acontecido. Lutas pela libertação estão ligados ao cristianismo, essa gama do cristianismo, essa vertente que tem surgido. Assim como no nosso meio, a gente escuta bastante sobre teologia da libertação na América Latina também, e sobre essas teologias que estão surgindo aí, se defasando, né? Aí aqui eu apontei 5 maneiras que a África moldou a mente cristã, certo? Primeiro, a influência no nascimento da Universidade Europeia. É verdade, as universidades surgiram na Europa, mas tiveram bastante influência de pensadores e teólogos africanos, como nós já vimos aqui. Segundo ponto, o amadurecimento da exegese cristã, histórica e espiritual das Escrituras, que é um ponto que eu já mencionei para os irmãos. O contexto das Escrituras está mais próximo deles. Para eles, eles não precisam ficar alegorizando textos, como em muitos lugares você vê, de perseguição. Porque para eles a perseguição é real, é vívida. Então, eles têm esse contexto, né, de exegese cristã histórica e espiritual mais favorável em muitas partes das Escrituras. Terceiro ponto aqui, uma contribuição dos pensadores africanos em dogmas do cristianismo, que é o que eu já falei para os irmãos com o Tertuliano lá, quando ele desenvolve muito a teologia da Trindade, contribuindo para esses dogmas. Refino de certas habilidades literárias e dialéticas, né? Você vai ter pessoas aprendendo cada vez mais a ler, interpretar, ensinar a Bíblia, e isso também veio com uma grande contribuição africana. E contribuições filosóficas para a Europa. E aí a gente já cita de cara Agostinho, né, com sua contribuição filosófica. Bem lembrado. Quem não ouviu, o pastor está falando que a teologia de Agostinho ela é bem mais duradoura do que a gente vai pensar em teologias sistemáticas hoje, né? E mais, muitos reformadores, eles beberam da fonte de Agostinho, né? Você vai ver Lutero, Calvino, enfim. Ok. Aí aqui uma citação do autor do livro A Próxima Cristandade. As igrejas do Sul, aí deixa eu até fazer essa terminologia para os irmãos. Quando ele fala de igrejas do Sul, ele está pensando em igrejas da América Latina, da África e da Ásia Central. Aí você pensa, eita, a Ásia Central nem no Sul está mais. É como se ele fizesse uma linha assim na diagonal, né? Quando ele vai citar igrejas do Norte, ele está citando Europa e os Estados Unidos, basicamente, a América do Norte ali. E igrejas do Sul, América Latina, África e Ásia Central. Você vai ter um contexto ali também de China, alguns países da Ásia. Outro termo que pode ser usado é mundo
minoritário e mundo majoritário. Se você for ler, estudar, você vai se deparar com essa terminologia. O que é o mundo minoritário? São os países do norte. Aí você pensa, eita, Thales, mas eles têm esse nome minoritário, sendo que eles são grande influência na teologia? Mas é pensando mais na quantidade. O mundo minoritário, a quantidade de cristãos nele está cada vez mais diminuindo. Inclusive, infelizmente, nos Estados Unidos, onde você vê movimentos estranhos surgindo cada dia que se passa, né? E o mundo majoritário, que é a América Latina, África e Ásia Central, ele está cada vez está cada vez crescendo mais, né? Em que você vê a própria população do povo aumentando em tamanho, em quantidade de pessoas, e você vê eles mais suscetíveis à religião. Em muitos lugares da América do Norte e Europa, existem muitos ateus, pessoas que abandonaram a religião de qualquer forma, né, como eles vão dizer. E na América Latina, África e Ásia, você vai ver pessoas interessadas ou pessoas que têm esse desejo pelo âmbito espiritual de alguma forma, certo? Tem até uma citação que eu vi, o cara disse assim: me parece que Deus vai para onde ele é desejado. Então, ele está saindo da Europa, da América do Norte, as pessoas não querem mais saber dele, é como se ele dissesse, tudo bem, lembra Romanos 1, entregando as pessoas a si mesmo, né? E ele vai para onde está tendo mais esse desejo pelo âmbito espiritual de alguma forma. E você vê realmente muitas igrejas no contexto brasileiro, no contexto da América Latina, África e Ásia, certo? Então, as igrejas do Sul, aí pensa no mundo majoritário aí, sentem-se muito à vontade com as concepções bíblicas de sobrenatural, com ideias como sonhos e profecias, que para alguns de nós são textos espinhosos, difíceis. Para eles tratam isso com mais naturalidade. Igualmente relevantes são temas como martírio, opressão e o exílio. Por quê? Porque eles vivem na pele isso. Então, está mais próximo ali do contexto deles, né? E aí vamos falar um pouco também sobre a próxima cristandade, mais um livro que eu trouxe aqui para os irmãos. A próxima cristandade está crescendo no mundo majoritário, que é o termo que eu expliquei para os irmãos. América Latina, África e Ásia Central. Aí lembra, quando ele fala cristandade, ele vai estar abarcando também igrejas que nós não consideramos como tais. O cristianismo será cada vez mais uma religião de negros, pobres e marginalizados. Ele fez até um experimento, né? Sei lá, 100, 200 anos, as pessoas poderiam pensar que... Pensa num cristão médio, né? Como ele vai chamar. Como é que seria a maioria dos cristãos? Eles poderiam pensar em uma pessoa branca, dos olhos azuis, um europeu. E ele está dizendo, pensa agora num cristão médio dos nossos dias. Ele seria um negro, pobre, que vive em periferia. Então, esse movimento que o cristianismo está fazendo. E algumas pessoas, como tem dito, que o cristianismo está morrendo na Europa, está morrendo na América do Norte, e teve um pensador, agora me falha o nome dele, que ele vai dizer que quanto mais a civilização vai evoluindo, como ele vai dizer, né? Ele vai dizer o seguinte, vai tendo uma desmitologização da sociedade. Então a sociedade não aceita mais esses mitos cristãos, como ele vai dizer. Então, quanto mais a ciência domina, a tecnologia domina, mais o ser humano vai deixar de buscar as respostas na religião, vai se desmitologizando e vai buscando a racionalidade, o cientificismo e etc. Só que por que essa tese é uma tese furada? Porque nós vemos o cristianismo crescendo. Nós vemos o cristianismo se expandindo. Né? Continua sendo a maior religião do mundo. O islamismo está chegando, né? Mas o cristianismo continua cada vez mais se expandindo. E você vai ver, sim, em alguns lugares definhando, mas em contextos como o mundo majoritário, nós vamos ver o cristianismo ressurgindo, né?
O futuro cristianismo tende a ser mais conservador como uma oposição ao atual. Isso aqui me pegou de surpresa. Por quê? Quando você pensa em contextos como esse, africanos, América Latina, você pensa que eles vão ser mais liberais. Pelo menos eu pensava assim, né? Que eles vão ser mais permissivos, liberais, que o cristianismo lá vai tomar formas bem mais progressistas até, digamos assim. Mas, na verdade, não. O cristianismo nesses lugares tem se tornado bem mais conservador do que você vai ver ele atualmente nos Estados Unidos ou na Europa. Por quê? Porque ele surge como um movimento de oposição a isso. Então, em muitos estados dos Estados Unidos, a questão do homossexualismo já se tornou banal, comum. E isso, para o contexto africano, não está dessa forma. Eles vêm com bem mais conservadorismo, né? Então, realmente, fiquei surpreso com essa informação aqui. O cristianismo não está morrendo, como muitos tentam fazer parecer. E aqui, irmãos, eu acredito nisso. Existe uma tentativa direcionada de fazer parecer com que o cristianismo está definhando. E aí, você pode pensar em vários culpados. Um dos primeiros que me vem à mente são as obras satânicas. Satanás está comprometido em tentar fazer com que o cristianismo diminua. E um dos movimentos dele pode fazer com que isso pareça no mundo, que a igreja está diminuindo, quando na verdade não está. Mas aqui você também pode pensar em outro culpado, que seria o próprio ser humano, em seu desejo de ficar cada vez mais longe de Deus, de tirar Deus de tudo. Com os jovens, nesse mês, a gente estava estudando sobre como a ciência e como o ser humano quer tirar Deus de todas as esferas, de todos os âmbitos. Do âmbito político, do âmbito científico, acadêmico, por aí vai. Por quê? Porque há essa tentativa direcionada de fazer com que a voz saia de Deus e passe para os homens. E aí o homem pode ditar suas próprias regras. Na verdade, o cristianismo não está morrendo. O que é que está acontecendo? Uma mudança no centro gravitacional do cristianismo. E isso, meus irmãos, não é uma novidade. O cristianismo ele teve essas mudanças ao longo da história. Ele começou num contexto oriental, aí com o período da Igreja Católica ali, foi para um contexto europeu. Você vai ver ele indo para a América, não é? E agora ele está se reequilibrando, né? Rebalanceando, seguindo para o mundo majoritário, certo? Enquanto ele diminui no mundo minoritário, Europa e América do Norte, ele expande-se no mundo majoritário. América Latina, África e Ásia Menor, Ásia Central. Ok. Agora vamos ver aqui algumas dificuldades dos cristãos na África, pensando aqui. Eu quero pensar com os irmãos não somente os africanos nativos, mas eu quero pensar em pessoas, missionários que vão para a África e quais são as dificuldades que eles se deparam lá, certo? A primeira dificuldade é a que logo nos vem à mente. Ora, perseguição religiosa. Né? Eles são perseguidos por causa de sua fé. E aqui é interessante porque existem países estratégicos para as religiões. E está meio que equilibrado, irmãos. Em vários países estratégicos, o cristianismo domina. E em vários países estratégicos, o islamismo domina. O Islã domina. E é tanto que nós vemos constantemente nos noticiários, né, essas rivalidades. E outro problema é o quê? Alguns lugares da África, eles são bem tribais. E as tribos, muitas vezes, não estão representadas na divisão dos países. Então, tem tribo que ela está em 2 ou 3 países. E as fronteiras, né, as fronteiras entre esses países não representam os limites entre uma tribo e outra. E aí você vai ver contextos em que há embate mesmo. Há guerra, há conflito. E aí não é só no aspecto religioso, é pensando em terras, pensando em posses. E aí você acrescenta também questão religiosa, certo?
em 25 dos 46 países da África subsaariana, que é o contexto do DIP esse ano, há perseguição extrema, severa ou alta aos cristãos. Existem regimes políticos comprometidos com a perseguição fervorosa contra os cristãos. E aí você vai ver países que são dominados por ditadores que eles se comprometem em ter uma política anticristã. E a própria religião do islamismo, ela tem esse cerne de a questão da jihad, né, que é a guerra santa, esse conflito para que o mundo todo se torne islâmico. Então eles pensam mais nesse contexto de combate. Muito forte na África, muito forte no Oriente Médio. E aí, qual é o ponto? O ponto é que o cristianismo não pode se valer das mesmas ferramentas do islamismo. Aí é difícil, é um assunto delicado. Por quê? Porque existe a política dos estados, né? A política dos países, e existe o indivíduo enquanto cristão. Então, eu penso que enquanto indivíduo cristão, Jesus não chamou a igreja para perseguir, mas para sofrer. Nós não somos salvos, né, para revidar, mas até na Escritura mostra para orarmos pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Então, o indivíduo enquanto cristão não é chamado para isso. Mas existem países que são notadamente autoproclamados cristãos que têm, né, políticas de combate ao islamismo e por aí vai. Então é um assunto bem delicado mesmo, tá certo? Tem uma... Aqui, só dar um exemplo para os irmãos, não é nem no contexto cristão, mas é no contexto dos judeus ali na Palestina, o que eles estão sofrendo e a guerra que está acontecendo até hoje, né? Teve uma representante de Israel que um dia ela fez a seguinte declaração. Não sei se os irmãos sabem, mas o grupo terrorista, né? Ele é bem assim, não tem muitas questões morais para eles mesmos. O que é que eles fazem? Eles muitas vezes usam crianças, mulheres grávidas, indefesas, como armas em guerras, né? Colocam dinamite para que eles se aproximem do exército israelita. E o que é que acontece? A mulher fez uma declaração dizendo o seguinte: nós perdoamos todos os indefesos que os terroristas mataram do nosso lado. Mas nós nunca vamos perdoá-los pelos indefesos do lado deles que eles nos fizeram matar, né? Que eles nos obrigaram a matar. Então, é um contexto bem difícil. E aí você liga isso não acontece somente em Israel, isso acontece também em contexto cristão. Países que estão guerreando, né? E aí você tem países cristãos e países islâmicos estão nesse embate político aí. E tem mais, irmãos. O Jenkins, né, que é o autor da Próxima Cristandade, ele está dizendo que a defesa dele é que a tendência é piorar. Por quê? Muitos países islâmicos são grandes detentores de petróleo. São países ricos e a sua política nacional e internacional envolve petróleo. E aí você pensa, imagina você como um país externo, né? De qual lado você vai querer ficar? Do lado cristão ou do lado islâmico que tem petróleo? Então, muitas vezes é um jogo político. E aí você vai ver muitos países cristãos sendo deixados de lado. Você vê muitos noticiários, né, retratando a perseguição que é feita de um lado para o outro, mas não se retrata o movimento contrário. Então também existe um direcionamento, né, das mídias para o que as pessoas precisam acreditar. Mas enfim, é só um panorama de como é bem mais complexo do que o que a gente imagina. É um contexto realmente de muita perseguição e sofrimento. Outro ponto aqui é como responder aos perseguidores. Muitos cristãos na África, eles têm
esse pensamento, né? E aí também missionários que vão para lá. Alguns defendem que a forma como os países cristãos lidam com seus inimigos pode ser definidora para o futuro panorama das religiões do mundo. Então, se houver essa guerra mesmo, né, declarada de vários países cristãos e islâmicos, isso pode afetar drasticamente o cristianismo nos próximos anos. Então, a forma como eles vão responder a isso, e aí pensando não em indivíduos, mas em países cristãos, que se denominam cristãos, pode ser definidor para o panorama global aí dos países cristãos e islâmicos, certo? Outra dificuldade, essa daqui é a que eu queria gastar um pouco mais de tempo, que muitas vezes ela é esquecida, certo? Vários missionários sentem dificuldade em contextualizar o cristianismo em algumas tribos. Por quê? Porque eles têm que lutar contra dois extremos, né? Ao contextualizar o cristianismo, as suas culturas, os cristãos devem lutar contra dois extremos: o sincretismo religioso e a intolerância cultural. Ou seja, quando um missionário chega numa tribo africana, num contexto como esse, ele vai ter que lutar para não cair em nenhum dos extremos. O primeiro ele vai ter que lutar para não negociar verdades centrais do evangelho e cair num sincretismo religioso. Vou já dar um exemplo aqui do culto aos ancestrais, né? Mas antes disso, eles também têm que tomar cuidado para não cair no outro extremo, que é a intolerância cultural. Que é o quê? É pensar que algumas coisas do cristianismo que não são centrais ao cristianismo e são daquela cultura, ele vai pegar para si. E ele não negocia. E aí ele se torna um intolerante cultural. Ele não consegue fazer essa contextualização para o cenário que ele tá inserido, né? Então o missionário ele vai lutar contra isso, esses dois extremos. E os africanos que se convertem ao cristianismo também vão lutar com isso. Por quê? Pensa aí você tem uma bagagem cultural, uma bagagem religiosa toda ligada ao paganismo. E agora você está sendo inserido no cristianismo, uma religião completamente diferente, monoteísta, e aí ele vai sofrer esse choque. Muitas vezes ele vai ser inclinado a fazer esse sincretismo religioso, essa mistura de religiões, e outras vezes ele pode até sofrer com essa intolerância cultural, né? Só um exemplo para vocês, se eu não me engano foi Hudson Taylor, os irmãos podem me corrigir aí, missionário na China, né? E ele percebeu que o cristianismo estava tendo dificuldade para entrar lá porque os missionários que estavam indo não estavam conseguindo contextualizar, estavam sendo um pouco intolerantes em relação à cultura chinesa. O que é que ele fez? Se vestiu como um chinês. Né? Ele, de fato, contextualizou ali para que as pessoas vissem nele não um estrangeiro, um estranho, mas alguém próximo, para ele poder compartilhar o evangelho. Né? E aqui, gostaria de trazer esses dois exemplos para os irmãos. O culto aos ancestrais e a cultura do poder e do medo. Os ancestrais não são comuns apenas na África, tá? Para a gente é um contexto muito estranho, porque a gente não tem muito isso. Mas africanos cultuam a ancestrais, pessoas na Ásia Central fazem culto a ancestrais. Como é que isso acontece? Eles acreditam que quando o seu ente querido morre, né, ele só passa um véu. E ele está vendo tudo o que você está fazendo. E eles podem afetar a sua vida positiva ou negativamente. Então, o que é que eles vão fazer? Eles fazem oferendas aos ancestrais, orações aos ancestrais, pedindo proteção. Então, no âmbito africano, eles vão ter um ser supremo, que a gente chama de Deus, eles vão chamar de ser supremo. Abaixo do ser supremo, você vai ter mediadores, não é? Anjos, demônios. Eles vão chamar de espíritos no geral. Abaixo deles, você vai ter os ancestrais. Então, os ancestrais, eles estão de olho no que eles estão fazendo. Eles se sentem bem vigiados, né? E eles tomam todo o cuidado para não fazer nada que os ancestrais não queiram. E abaixo dos ancestrais, aí você vai ter
o povo que ainda está vivo. Então, o que é que eles fazem? Eles cultuam ancestrais. E aí, eu vou citar esse exemplo para os irmãos e eu quero ouvir a opinião de vocês. Muitos missionários, vendo isso, como eles cultuavam os ancestrais, eles tentaram fazer uma ponte. A gente chama de ponto de contato, né? É onde a minha cultura toca a sua. E aí eu vou usar isso para pregar o evangelho. O que é que eles fizeram? Eles pregaram a Jesus Cristo como sendo um ancestral. Ora, porque Jesus veio antes, Jesus morreu, ressuscitou, né? E ele tem poder nesse âmbito espiritual. E agora você deve cultuá-lo. E eles entendem, né, que Jesus seria esse ancestral supremo, esse ancestral superior. O que é que os irmãos acham? Tem microfone aí disponível? Paião. Pronto. Bom dia, irmãos. Eu acho que é um grande problema, né? Porque, primeiro, que os ancestrais, como você mesmo explicou, são entes queridos, né? E que na Terra eram meros mortais, né? Então, o primeiro problema é porque nega a divindade de Cristo, né? E a outra é porque a Bíblia vai dizer que depois que morre, segue-se o juízo. Então, quando você faz esse tipo de comparação, né? Você nega o que as escrituras estão falando, né? E acaba que não fica no preto no branco, né? Fica entre acinzentado ali. Então, é um problema. É um problema que tem que ser fiel ao que a Bíblia diz, né? Pronto. Muitos vão defender, como o Paião diz. Olha, aqui parece que ele foi mais para o lado do sincretismo religioso. Ele tentou fazer essa relação e você sempre tem que pensar assim, o missionário sempre deve pensar assim, o que é que eu posso perder com isso? E aí, como foi mencionado, eles podem perder a divindade de Jesus. Então, e eles podem acabar também fazendo um culto politeísta. Eu vi uma história que um pastor de uma igreja africana, antes do culto, ele tinha uma salinha de oração, né? Que ele ficava lá antes do culto. E quando ele entrava lá, o que é que ele fazia? Ele estava adorando aos ancestrais, pedindo para que eles abençoassem o culto. Isso não era segredo. Naquele escondido, não. As pessoas sabiam. Por quê? Mas por que isso aconteceu? Porque eles misturaram demais. Então, assim, é só um exemplo, irmãos. A minha proposta não é trazer uma resposta definitiva, mas é só para mostrar para os irmãos essa dificuldade. Muitos missionários e africanos nativos sentem dificuldade em quais são os pontos centrais do cristianismo que eu não posso abrir mão e como é que eu vou levar isso para a cultura que é diferente da minha. O que é que eu posso abrir mão, o que é que eu não posso abrir mão. Como é que eu vou contextualizar, certo? Outra questão aqui é a cultura do poder e do medo. Existe um estudo, acho que os irmãos já sabem disso, que no mundo todo existem três tipos de cultura. Existe a cultura mais ligada ali à cultura oriental, asiática, que é a cultura da honra e da vergonha. Né? Eles sempre fazem esse contraste, né? Essa dicotomia. Então, por que que lá tem muitos suicídios em alguns casos? Porque aquelas pessoas sentem que envergonharam suas famílias. E aí eles se acabam tirando a vida. Então é a cultura da honra e da vergonha. Vai para o mundo ocidental agora. Não é mais a cultura da honra e da vergonha. É a cultura da culpa e inocência. E a gente pensa assim também, realmente. Inclusive, quando o evangelho é pregado a nós, ele é um pouco diferente. É o mesmo evangelho, né? Se for o evangelho verdadeiro, é o mesmo evangelho. Só que ele vai nessas brechas culturais. Então, para um asiático, o evangelho, basicamente, vai ser o quê? Jesus Cristo é aquele que tira a vergonha e traz honra. Para o contexto ocidental, Jesus Cristo é aquele que tira a culpa e nos faz agora inocentes ou justos diante de Deus. É o mesmo evangelho, só que ele vai pegando nuances diferentes. E no contexto africano, é uma cultura do poder e do medo.
é a cultura de que o mais forte vai dominar sobre o mais fraco. Então, eles se sentem muito sujeitos a esse âmbito espiritual, tanto do ser supremo, quanto dos mediadores, né, os seres espirituais, quanto dos ancestrais. Então, eles sentem muito essa questão do medo e de que, se eu tiver um poder, eu consigo vencer essas hostes malignas. Então, para eles, o evangelho é como? Cristo é aquele que tem poder supremo e que tira todo o medo. Interessante, é o mesmo evangelho com nuances diferentes. Teve até uma expressão, né, latina ao longo da história de chamar de Jesus Cristo como o Christus Victor, que é o quê? O Cristo vitorioso. O Cristo que vence os poderes malignos, como vai dizer João, né? Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo e ele vem agora para subjugar, né? A cruz, ela triunfou sobre todo o principado e potestade e agora o evangelho pode ser pregado para eles assim: olha, em Cristo há poder para vencer o mal. E aí eles têm esse contexto de que para eles não é muito culpa, inocência, honra, vergonha. Para eles é como é que eu posso me proteger dos ataques malignos. E aí eu tenho em Cristo alguém que é vitorioso sobre todos eles, né? Muito interessante. Essa citação aqui do Spencer: o culto dos antepassados pode ser considerado a raiz de todas as religiões. Então, ele vai fazer uma abordagem histórica, né? Ele vai ver. Essas religiões antigas, elas sempre vão ter esses cultos a divindades, a antepassados, a ancestrais. Né? Outra citação aqui: a questão passa a consistir, portanto, em determinar exatamente quais são as crenças centrais do cristianismo e quais são os acidentes culturais. É assim, as crenças centrais do cristianismo são aquelas coisas que em nenhuma cultura eu vou negociar. Então, em todas as culturas, quando eu for pregar o evangelho, lembra, Cristo é Deus, homem, e que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Central ali. Mas, e quais são os acidentes culturais? Ou seja, em cada cultura, você vai ter o cristianismo se fazendo entender de uma forma diferente. Vai usar uma linguagem diferente, né? E a grande dificuldade é essa. Não somente para os missionários, mas para os africanos nativos. O que é que de cristianismo é central aqui e o que é só um acidente cultural. Porque vocês vão lembrar que em muitos lugares o cristianismo ficou conhecido como a religião dos colonizadores. O africano, ele via basicamente assim: olha, esse branco, né, europeu, americano, está pregando o evangelho para mim, só que ele também é o meu opressor. Então foi difícil dissociar o cristianismo dos europeus que estavam fazendo ali a opressão. Isso aconteceu também no contexto da América Latina. Esse padre ou essa pessoa que está tentando me catequizar faz parte do grupo que está colonizando e está dominando aqui esse lugar. Então, como é que eu vou diferenciar o cristianismo dos acidentes culturais que ele está naquela religião? Né? Então, é uma diferença aí a ser feita. As cruzadas também. Então, é esse contexto de como é que eu vou diferenciar essas duas coisas. Caminhando para o fim já, as dificuldades dos cristãos fora da África. Aqui é pensando mais em nós, tá? Primeiro, há um distanciamento em relação às dificuldades que nossos irmãos passam na África. Querendo você assumir ou não, é bem verdade que o nosso contexto é muito diferente do contexto africano. Assim, o máximo de perseguição religiosa que a gente escuta no nosso contexto é alguma intolerância, a nossa voz, em alguns casos, ela não é ouvida, porque eles... Não, esse pensamento é religioso, não está dentro do debate aqui. Mas para eles é uma perseguição física, uma perseguição, de fato, que vai até as últimas consequências. Então, uma das nossas dificuldades é porque, em muitos casos, nós estamos bem distantes do contexto deles. Outra dificuldade: muitos ainda possuem uma visão limitada do reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus não é somente a igreja brasileira.
O reino de Deus é a igreja internacional, invisível, que está em todos os lugares. Deus não tem somente uma igreja no Brasil, ele tem uma igreja no mundo. A gente precisa lembrar que o cristianismo é global e não nacional, não local. Ele se manifesta em igrejas locais, é verdade, mas o reino de Deus abrange muito mais. E digo mais, a igreja, ela é só uma parte do reino. A igreja não é o reino, ela é só uma parte dele, tá? Outra dificuldade, muitos cristãos ocidentais ainda possuem pensamentos preconceituosos em relação aos africanos. Aquilo que muitos fazem com a nossa região, o Nordeste, a gente acaba fazendo também com os africanos. Então, perguntar para alguma pessoa do Brasil todo, né? Como é que você pensa no Nordeste? Muitos vão pensar o quê? É um lugar com seca, tudo mais, né? Isso acaba sendo uma espécie de preconceito, uma espécie de pensamento que não condiz realmente com toda a realidade do cenário. Quando a gente pensa em África, às vezes a gente faz isso. Ah, é só um lugar deserto, com savanas, e o povo vive em casas bem simples e tudo. Tudo bem, mas isso não representa todo o cenário da África. Então, muitas vezes há esse preconceito, né? Há esse pensamento equivocado em relação ao cenário africano, que só faz nos distanciar. Outra dificuldade, a dificuldade de permanecer em oração a favor dos cristãos na África. É o que a gente comentou aqui, né? A gente lembra no DIP, lembra de orar e tudo mais, mas e o restante do ano? E eu me incluo nisso, para vergonha nossa. Muitas vezes a gente esquece. Talvez porque não estamos sofrendo na pele. E aí é algo para reavaliar, né? Como é que eu estou lidando com os textos que Paulo disse para eu pensar nos interesses do outro, para eu orar pelo outro? E aí nós estamos distantes porque não nos afeta. E aí isso é para tristeza nossa. Poucos estão dispostos a se envolver de alguma forma com o contexto africano. Até a questão de missionários, de pessoas que estão dispostas a de fato ir, pessoas que estão dispostas a ajudar, sempre tem essa dificuldade. Só que é interessante, o autor da Próxima Cristandade, ele tem dito que o que está acontecendo é um movimento contrário. Cada vez menos se manda missionários do mundo minoritário para o majoritário, e o que está acontecendo é um movimento de volta. O mundo majoritário, os países do sul, mandando missionários para o mundo minoritário. E isso é verdade, eu já vi. Tinha um missionário lá no Cibima que ele estava se preparando para ir para a Itália. Aí o que é que muitas pessoas pensam, né? Itália? Quer ir para a Europa, viajar? Só que o que é que a gente esquece? Que são lugares em que se precisa cada vez mais do cristianismo. A gente negligencia isso e pensa, não, tem que vir missionário de lá para cá. Sendo que agora os centros cristãos se mudaram. E tem que fazer agora o movimento de mandar missionários para o norte, né? E as diferenças étnicas parecem nos distanciar ainda mais dos nossos irmãos em Cristo. Você lembra dos africanos, você pensa, é uma cultura muito diferente, com particularidades bem distantes da nossa, e às vezes essas diferenças étnicas nos distanciam, sendo que o sangue de Cristo deveria nos unir muito mais do que essas coisas nos distanciar, né? Para fechar aqui, nós devemos orar a favor dos nossos irmãos africanos, perseguidos, pedindo perseverança. Vamos ler 1 Pedro 4. Alguém pode ler 1 Pedro 4, versos 13 a 16? Oi. Pelo contrário,
Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. O quão mais impactados eles devem ser por esses textos do que nós. Que eles vivem na pele isso. Então, que a gente possa orar pedindo para que Deus dê mais perseverança a eles. Podemos orar assim também, eu creio, né, pedindo para que Deus os livre. Mas às vezes a vontade de Deus não é livrar da dificuldade, mas é estar presente na dificuldade, né? Devemos imitar a fé exemplar desses cristãos que pagam o preço necessário para seguir a Jesus. Alguém lê para a gente 2 Timóteo 3,12? Segunda Timóteo 3,12. Exatamente. Às vezes a gente pensa que a perseguição é um acidente na história do cristianismo, mas é o natural. Estranho é o cristianismo sem perseguição, porque todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então é que a gente possa refletir também, né? Que tipo de perseguição que eu sofro por abraçar as verdades do Evangelho, né? Que a gente possa imitar a fé exemplar desses cristãos. Devemos ser encorajados a estarmos dispostos a sofrer por Jesus. 1 Pedro 5,9. Alguém pode ler? Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, o fato de você lembrar que existem pessoas que estão sofrendo deve trazer encorajamento, né? Deve trazer ousadia. É interessante que é o contexto que Paulo fala, né? Algumas pessoas, sabendo das minhas cadeias e algemas em Cristo, estão encorajadas para pregar também, né? Com mais ousadia o evangelho. Que a gente possa ser encorajado também com esses exemplos, né? Que o Senhor dê perseverança a todos que estão sendo provados. Vamos ler Tiago 1. Tiago 1, versos 2 e 3. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porque sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Então, que o Senhor nos dê mais perseverança e dê perseverança para todos que estão sendo provados por Ele, né? Que Deus sempre nos lembre suas promessas. 2 Coríntios 4, 17. Quem for ler, pode ler o 18 também. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Que eles possam lembrar dessas promessas, né? De que é uma leve e momentânea tribulação e que a eternidade tem um peso de glória muito maior. E, para finalizar, que o foco de cada cristão esteja na eternidade. Esse eu quero ler com os irmãos, Apocalipse 21, versos 3 e 4. Diz assim: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima.
e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Vamos orar então, ainda pensando no contexto de igreja perseguida, que o Senhor os lembre dessas promessas, que os olhos de cada cristão possam estar na eternidade. Senhor, muito obrigado por aprendermos mais sobre o contexto africano, sobre as promessas que o Senhor tem feito para todos aqueles que estão seguindo a Jesus com fidelidade. Ajuda a igreja brasileira, nos ajuda como cristãos da Igreja Batista de Gereissati, que possamos lembrar dos nossos irmãos, a orar por eles, possamos ser animados pela fé que eles têm, as perseguições que os nossos irmãos estão sofrendo. Possamos lembrar que o mesmo Senhor que nos salvou, também salvou eles. E é no nome dele que oramos. Amém.